O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, já estamos bem próximos da celebração da Páscoa do Senhor. Hoje é o 4º domingo da Quaresma. Domingo letare, domingo da alegria. Contemplamos hoje a alegria de um Pai Deus que acolhe de volta em sua casa um filho que estava morto e tornou a viver, um filho que estava perdido e foi encontrado. Próximo domingo, 5º da Quaresma. E o seguinte, domingo de Ramos, em que nós inauguramos a Semana Santa. Eu vou fazer apenas 2 destaques da primeira e da segunda leitura, e depois nós iremos nos concentrar na parábola do Evangelho. Vejam que o livro de Josué nos apresenta um povo que, saindo da escravidão do Egito, conquista a terra que Deus lhe havia prometido e ali celebra a Páscoa. Páscoa significa passagem. Quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram da realidade da escravidão, da morte, para a conquista de uma nova realidade, a terra prometida, a terra onde jorra leite e mel, terra sinônimo de vida, de dignidade. Claro que a Páscoa judaica, ela é uma prefiguração da Páscoa cristã. Nós não apenas celebramos a passagem da escravidão para a terra prometida, nós celebramos mais, celebramos a passagem da morte pelo pecado para a conquista da vida eterna que Deus nos oferece através da morte e da ressurreição de Jesus. São Paulo, por sua vez, faz-nos um apelo muito forte nesse tempo quaresmal, qual seja: deixai-vos reconciliar com Deus. Quando nós falamos de conversão, de mudança de vida, o objetivo é exatamente esse: nos convertemos para nos reconciliarmos com Deus. Reconciliar é conciliar de novo, ou seja, a nossa relação com Deus estava rachada, estava dividida por causa do pecado. Por isso a necessidade de nós todos voltarmos para Ele. Vamos então para o Evangelho. Nós normalmente chamamos essa parábola
de parábola do filho pródigo, mas eu vou pedir a vocês que não chamem esta parábola assim. Vamos chamá-la de parábola do Pai misericordioso. Essa parábola se insere dentro de um conjunto do Evangelho de São Lucas, de 3 parábolas, as 3 parábolas da misericórdia. A força da parábola não está no filho mais novo, nem muito menos nos pecados que ele tinha cometido. A força, o centro da parábola está no Pai, sinal de Deus, que é plenamente misericordioso, que sempre acolhe, que sempre sente compaixão, que sempre perdoa e se alegra por receber de novo em sua casa um filho que estava distante. Então, esta é a parábola do Pai misericordioso. Todas as vezes que nós pegamos um texto bíblico, destacamos um texto, e nós chamamos esse destaque de perícope, quando nós fazemos esse destaque, para nós entendermos bem o sentido do texto, nós temos que compreender o contexto em que aquele texto foi escrito. E eu chamo a atenção de vocês, estamos falando do Evangelho de São Lucas. Já disse aqui tantas vezes que o Evangelho de São Lucas é um evangelho escrito para uma comunidade que era basicamente formada por pagãos, ou seja, estrangeiros que tinham se convertido ao cristianismo. E mais, Lucas vai nos dar de forma muito clara o contexto da parábola do Pai misericordioso, ou melhor, para quem Jesus contava esta parábola, a quem ele estava se referindo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Ou seja, esta parábola quer responder às questões desses 2 grupos, dos publicanos e pecadores que escutavam Jesus e dos fariseus que o criticavam porque ele acolhia os pecadores e fazia a refeição com eles. Em outras palavras, ele era próximo dos pecadores públicos. Então a parábola vai querer responder às questões desses 2 grupos. E como que esses 2 grupos se fazem muito presentes nesta parábola, simbolizados pelo filho mais novo e pelo filho mais velho. O filho mais novo, publicanos e pecadores. O filho mais velho, fariseus e mestres da lei. E obviamente o pai, Deus, né? Eu quero que a gente leia esta parábola pensando na gente. Pensando no caminho de conversão que nós estamos percorrendo. É muito interessante, porque esta parábola, ela vai nos apresentar as etapas para a nossa reconciliação com o Pai. O filho mais novo toma a decisão de pegar a parte da herança que lhe cabia e vai para uma terra bem distante da sua casa.
Ou seja, ele tomou a decisão de ir para bem longe do seu pai e do seu irmão. Ir para muito longe. Ele poderia ir para um povoado mais próximo, mas não. Ele quis ir para um lugar muito longe. Ou seja, ele não estava satisfeito com aquela realidade e ele queria experimentar uma realidade totalmente diferente. E assim nós também fazemos. Por vezes não queremos viver na comunhão com Deus, queremos fazer outras experiências, achando que essas experiências nos satisfarão, nos farão felizes. E ali o filho vai gastar todos os bens do pai com uma vida desenfreada. Ou seja, ele vai pecar. Só que o pecado, ele não nos satisfaz. O pecado nos torna necessitados de Deus. Eu gosto sempre de dizer isso, que o pecado tem um lado muito positivo. Qual seja, ao mesmo tempo em que quando pecamos e caímos na nossa consciência, tomamos consciência do nosso pecado, nós percebemos que nós somos necessitados de Deus. Primeira coisa, nós dependemos de Deus. E ao mesmo tempo, quando nós pecamos, percebemos a ruína em que nós nos encontramos, nós como que saltamos para a graça de Deus. Por isso que São Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aparecem aqui os porcos, irmãos. Ele estava sentindo muito fome, aquele filho, e ele arrumou trabalho. O trabalho era cuidar de porcos, e não podia nem comer a comida que os porcos comiam. Vocês se lembram bem, para o judeu, o porco é um animal impuro, ele não come carne suína. Então não é à toa que aparecem aí os porcos. Os porcos querem nos mostrar a realidade que aquele rapaz estava passando. Ou seja, uma realidade total de pecado, de impureza. Ele tinha cometido pecados horríveis. Se ele não podia comer a comida dos porcos, é porque ele tinha menos dignidade que os porcos. Estava abaixo. E é exatamente isso que o pecado faz com a nossa identidade, com a nossa dignidade. O pecado desfigura a imagem de Deus em nós. Mas pasmem, nem por isso nós deixamos de ser filhas e filhos de Deus. E aí começa o processo de conversão do filho mais novo. E como começa esse processo? Com o reconhecimento da própria vida. Ele reconhece que o que ele estava vivendo, nem os empregados de seu pai viviam. Os empregados tinham pão com fartura, e ele estava aí morrendo de fome. Reconhecimento do nosso pecado. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E eu falo sempre que o nosso olhar para nós deve ser um olhar humilde e sincero. Só assim
nós teremos uma leitura verdadeira da nossa vida. Não uma leitura maquiada, mascarada, uma leitura verdadeira. Então, reconhecimento. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu estou passando? Primeira coisa. Segunda coisa. A partir desse exame de consciência, tomada de decisão. O filho toma a decisão de voltar para casa. Nós também, quando reconhecemos o nosso pecado, devemos tomar essa decisão de voltar para a comunhão com Deus. E o filho pensa no que vai dizer para o pai. Pai, já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como a um dos teus empregados, pois eu pequei contra Deus e contra ti. Isso é muito perigoso, irmãos e irmãs. E aqui eu vou fazer um alerta para vocês. Independente do pecado que vocês cometam, não tenham vergonha de vocês. Não tenham vergonha de vocês, porque Deus nunca se envergonha de nós, apesar dos nossos pecados. Nós nunca deixamos de ser seus filhos e filhas, apesar dos nossos pecados. Nunca. Ele achava que por causa do que ele havia feito, ele não merecia ser filho de Deus. Não interessa. Nós não somos filhos de Deus porque nós merecemos. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos criou como seus filhos. Então vamos tirar essa ideia de mérito. Por favor. Nós não somos salvos porque somos dignos. Nós não somos filhos porque merecemos ser chamados filhos. É porque Deus fez esta opção por nós. Deus nos escolheu e Ele tomou a decisão de nos salvar. Agora vem a parte que eu acho mais maravilhosa da parábola. O filho ainda estava longe e o pai o avista. Imaginemos que aquele pai estava ali todos os dias esperando o seu filho voltar. E é exatamente isso que Deus faz. Quando estamos longe dele, Deus nunca deixa de nos esperar, de aguardar a nossa volta. E ele não espera nem o filho chegar em casa. Ele sente compaixão, vai ao encontro dele, o abraça, o beija, o acolhe. Deus tem compaixão de nós. E o que é compaixão? É pena? Não. Quem tem pena são as aves. Compaixão é sentir com. Ou seja, se nós falamos que Deus tem compaixão, que Deus sente compaixão de nós, estamos falando que Ele sente o que a gente está sentindo, que o coração de Deus bate no mesmo compasso que o nosso coração bate. Deus se alegra conosco e Deus sofre conosco também. Pois é, às vezes nós não entendemos isso. Deus se alegra conosco, repito, e Deus também sofre, se entristece quando a gente está triste, quando a gente está sofrendo. Mas Ele sempre nos acolhe. Interessante que quando o filho diz ao pai, olha isso aqui, que ele não merecia ser chamado seu filho, o que o pai vai responder? Absolutamente nada. O que o pai vai fazer é revestir o filho
e fazer festa. Ele é revestido com uma túnica, é colocado um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Revestir-se. O que é revestir? Depois de tudo que ele tinha passado, ele é revestido da sua dignidade. O perdão do Pai, o perdão de Deus faz isso com a gente, restitui a nossa dignidade, nos reveste com a sua graça. Mas ele faz festa, viu? Ele manda matar o novilho cevado, o novilho gordo. Eu sempre lembro na confissão ou reconciliação que nós podemos contemplar sempre duas alegrias. A alegria do pecador que recebe de Deus o perdão e a alegria de Deus que Deus tem em nos perdoar, em nos acolher de novo na nossa casa. E a nossa casa é a casa de Deus. Deus se alegra, irmãos e irmãs. Deus se alegra em nos perdoar. Faz festa. Mas temos aí o filho mais velho também, que quando ouve aquele barulho de dança, aquela música, não entende absolutamente nada e pergunta a um criado o motivo daquilo. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Qual vai ser a reação do filho mais velho? De raiva. Ele não queria participar da alegria do pai em ter recuperado o seu filho, que era o seu irmão, com vida, com saúde. E aí, irmãos e irmãs, tem o diálogo do filho mais velho com o pai. E tem dois detalhes muito importantes aí. Um na fala do filho mais velho e outro na fala do pai. Que inclusive eu destaquei durante a proclamação do Evangelho. O destaque não foi à toa, ele foi proposital. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Olha o fariseu aí, o legalista. Sempre fiel às leis, aos mandamentos. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou, destaque, esse teu filho. Ele não fala, quando chegou o meu irmão. Ele fala, quando chegou esse teu filho. Os fariseus, eles não reconheciam os publicanos e pecadores como irmãos. Pelo contrário, eles não seriam salvos. Os pecadores e os publicanos não seriam salvos. Eles criticavam Jesus porque acolhia os pecadores e fazia refeição com eles. Que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Resposta do pai. Filho. Esse é um destaque importante também, porque o pai chama aquele de filho. Então, tanto fariseus, mestres da lei, como publicanos, pecadores públicos, são filhos de Deus. Todos são filhos. Não tem exceção, não tem exclusão. Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Ou seja, a herança de Deus pertence a eles, mas não só a eles, a todos os filhos e filhas de Deus.
mas era preciso festejar e alegrar-nos. Aí vem o destaque, porque este teu irmão, o pai não vai falar, esse meu filho, ele vai falar, este teu irmão, estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E aí vem a pergunta crucial: quem nós somos? Filho mais novo ou filho mais velho? Não estou ouvindo, vocês estão falando muito baixo. Filho mais novo ou filho mais velho? Hã? Mais novo? Novo? Pois é, esse é o problema de vocês. Nós somos os dois filhos. Nós pecamos, nós fazemos tudo que desagrada a Deus, nós tomamos consciência do nosso pecado, nos arrependemos e corremos para Deus pedindo o seu perdão. Mas nós somos filhos mais novos muitas vezes porque não queremos perdoar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, viu? Queremos o perdão de Deus, mas não queremos oferecer o perdão. E o que diz o Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Paramos por aqui. Ainda tinham muitos outros detalhes, mas esse texto ele merece um dia todo de reflexão. Então não dá para a gente fazer isso na missa. Mas é importante a gente saber disso. Buscar o perdão de Deus, mas nunca se fechar ao perdão, à prática do perdão ao irmão. Nunca achar que a gente é melhor do que o outro. Nunca querer impedir que a misericórdia de Deus alcance a todos. Isso é muito sério, irmãos e irmãs. Então vamos continuar nossa caminhada quaresmal, intensificando nossa preparação para a Páscoa do Senhor e para a nossa Páscoa.